Menos de uma pessoa em cada 40.000 em todo o mundo sofre de síndrome de Dravet, uma mutação genética que acontece num embrião específico e que desencadeia crises epiléticas graves em idade infantil, podendo levar os doentes ao coma e até à morte. O desenvolvimento motor e as capacidades cognitivas sofrem atrasos, mas há exemplos de que a dedicação e o apoio prestado a estas crianças resultam em verdadeiras vitórias no dia-a-dia. E aos 5 meses e meio teve a primeira convulsão, que foi logo de imediato uma convulsão grave que levou a ficar internada em cuidados intensivos. E, portanto, eu nessa altura o que eu pensei foi Deus queira que seja só epilepsia. Porque ter um bebê de 5 meses e meio internado em cuidados intensivos por causa de uma convulsão prolongada, eu só pensava, pode ser um tumor no cérebro, pode ser uma meningite, pode ser uma encefalite, tudo coisas que deixam sequelas. Epilepsia, normalmente a epilepsia em idade pediátrica é uma coisa, na maior parte dos casos, benigna e que se controla bem e que passa, e, portanto eu pensava, Deus queira que seja epilepsia. E era epilepsia, mas só que não era uma epilepsia habitual, não era uma epilepsia como é habitual na maior parte dos casos nas crianças. Machê com papel reciclado. E posteriormente, Este é o Tomás, tem 22 anos. É um dos escolhidos de Dravet. Está num ateliê de expressão plástica a praticar a motricidade. Estas são práticas fundamentais que o ajudam a enfrentar as condições que lhe são impostas pela síndrome de Dravet, uma mutação genética que afeta a capacidade de regulação da atividade elétrica do cérebro, desencadeando crises epiléticas graves de forma súbita e com frequência variável que pode acontecer múltiplas vezes por dia. Uma aflição que é partilhada de perto pela família. A duração é variável. Tanto pode ser um episódio de 1 minuto a várias horas, como até à entrada em coma. A doença é incurável e condiciona o desenvolvimento psicomotor, atrasos que se vão acentuando à medida do crescimento. O feminino começou a andar tarde e era muito trapalhão em tudo o que fosse relacionado com motricidade. Por exemplo, na sala dos 5 anos ele era o único menino do infantário que ainda precisava de ajuda para subir e descer as escadas. Todos os outros já conseguiam subir e descer sozinhos e ele precisava de ajuda. Depois, ao longo da escola primária, começámos a perceber que ele não conseguia acompanhar os outros meninos. Chegou ao final dos 4 anos da escola primária sem saber ler, embora soubesse as letras todas, mas não sabia ler. Portanto, começou a ser evidente que havia ali também a nível cognitivo. Normalmente o diagnóstico suspeita-se logo no primeiro até ao 2º ano de vida. Os neuropediatras costumam estar atentos e conseguir diagnosticar, ou pelo menos ter uma pista e uma suspeita. Contudo, foi um processo moroso e doloroso até que Tomás e a família soubessem que tinham sido escolhidos para lidar com Dravet. O primeiro impacto foi com as convulsões e a dificuldade em controlar as convulsões. Teve que iniciar sucessivamente vários medicamentos que se foram adicionando e isso foi a dificuldade inicial. Depois os problemas de desenvolvimento vieram mais tarde e só aos 9 anos, quando foi possível fazer o teste genético, é que soubemos que tipo de epilepsia é que era. Mas aí já nós sabíamos que tínhamos uma criança com uma epilepsia grave e com um atraso no desenvolvimento. A bola que molda com as mãos quase que conta a história do percurso no ensino. Depois de frequentar o primeiro ciclo, mudou de escolas no básico por diversas vezes até entrar no ensino especial, onde se adaptou. Hoje, integra um centro de atividades ocupacionais. Tu sabes que tens o síndrome de Dravet? Sim. O que é isso para ti? Não. É mau? É. Dói as costas, dói a cabeça. Quando tens convulsões? Sim. Mas tu sabes lidar com a doença? Sim. Sim. Tens muitos amigos também com Dravet? Sim. Para Tomás, foram muitas as vezes em que ir a uma festa de anos era sinónimo de sofrer uma convulsão. Com esforço e dedicação, conseguiu contrariar o que a Dravet impõe a um corpo.
Não são todos os doentes que preparam um lanche. Nem todos conseguem ter a capacidade de ler e escrever para ir até às redes sociais ou apreciar um bom filme. Tomás não é o único no mundo diagnosticado com este tipo de epilepsia. A incidência da síndrome é inferior a uma pessoa em 40.000 a nível mundial. Ainda assim, e como o próprio diz, tem muitos amigos com Dravet. Uma delas é a Matilde. Quem a vê neste ritmo frenético não imagina que também sofre de uma encefalopatia progressiva. Matilde é um caso raro. A Dravet manifesta-se de uma forma mais ligeira, o que permite que frequente o ensino normal. Gosta de ciências naturais e inglês, mas para acompanhar a matéria conta com a ajuda de uma terapeuta particular que uma vez por semana a consulta na escola. Então, mas há mais algum nome na lista que tenha um P? Qual é que encontraste? Patrícia. Ah! Ajuda a matemática, língua portuguesa, estudo meio e o sonho lhe enche os sons. Rei. Nha. É em qual? Que vamos colar. Boa. Para nós neste momento é importante prepará-la para a vida diária, não é? E, portanto, fazer atividades que a preparem para um dia que ela possa ter um trabalho, não é? E, portanto, muitas vezes trabalho com ela questões de ler rótulos e identificar e compreender aquilo que lá está, saber escrever uma carta, conseguir compreender, portanto, ler um texto ou uma carta e compreender aquilo que lê. Trabalhamos muito as duas e eu acho que sem a minha ajuda a Matilde não estava como está. Não me parece que as coisas tenham corrido tão bem como correm. É desta forma que Sónia interpreta a doença. Uma equação que envolve mãe e filha, bem como pai e irmão, cuja incógnita reside na percepção da sociedade compreender como é a Matilde. Os 12 anos da Matilde equivalem a uns 7 anos, 8 anos. Claro que quando ela está com os colegas da turma dela, não se identifica tanto com eles, nem eles com ela. Porquê? Porque têm outras brincadeiras, outras formas de brincar, de conversar. As crianças conversam e ela é muito infantil e às vezes choca ali um bocadinho, porque a Matilde é muito de bonecas, de princesas. A Matilde não está preparada para esta sociedade. E fecham muitas portas. Infelizmente, estas crianças que têm mais problemas cognitivos e que têm algumas necessidades educativas especiais são um bocadinho postas de parte. E quando chegam à idade adulta, é muito difícil integrá-las na sociedade e arranjar-lhes emprego. E eu tenho muito medo do futuro. O foco é o presente. Matilde está devidamente medicada desde os 9 anos e desde então as convulsões são muito raras. Acontecem sobretudo nestes momentos. Quando é barulho, gritos, acontece. Precisa estar sempre em ambientes calmos. Sim, é porque os colegas não sabem falar muito baixinho. O yoga é uma das atividades que ajuda Matilde a relaxar e a manter a doença mais controlada. No entanto, estas crianças necessitam de acompanhamento permanente. Não sobem escorregas, não correm e não viajam para longe, não vá a doença manifestar-se. A patologia levou Sónia a deixar o emprego para se dedicar 100% à filha. Quando se julgou sozinha, juntou-se à Dravet Portugal, uma associação presidida por Sara Prates, mãe do Tomás, onde as famílias partilham o mesmo sentimento, seja ele bom ou mau. O facto de estarmos juntos é bom, somos um apoio, conseguimos entender uns aos outros, sabemos perfeitamente quais são as dúvidas, as angústias, os medos,
que vivemos sem grandes explicações. As outras pessoas que nos são próximas, por mais próximas que nos sejam, não vivem o que é ter um filho com síndrome de Dravet, o susto que é, a angústia. Por outro lado, é isso, quando alguma das crianças não está bem, quando sabemos que alguma das nossas crianças está no hospital, quando sabemos que alguma das nossas crianças faleceu, que isso infelizmente também acontece com uma frequência muito mais do que seria desejável, então também todos nós sofremos com isso. 15% dos doentes com Dravet não chegam à adolescência. Há alguma porcentagem que tem um risco de morte súbita, mas que é raro. São crianças que têm uma esperança de vida um bocadinho mais curta do que é habitual, mas há muitos que vivem até a idade adulta. A associação sabe da existência de 70 doentes em Portugal, mas estima que haja entre 250 a 500 casos desconhecidos ou por diagnosticar, tendo por base a incidência estudada. Ao contrário do que se pensa, a Dravet não é hereditária. Trata-se de uma mutação genética que acontece no embrião específico. Tanto Matilde como Tomás têm irmãos e nenhum manifesta sinais da doença. A missão Dravet Portugal baseia-se em informar e a dar a conhecer a síndrome de Dravet para que seja compreendida e tenha um lugar na sociedade. Somos muito poucos e, portanto, precisamos de ser conhecidos para as pessoas, para angariar ajudas, quer a nível de cuidado médico, para que o diagnóstico seja feito e seja feito precocemente, quer a nível de apoios educacionais para que estas crianças possam desenvolver-se o melhor possível, quer a nível de apoio às famílias, porque são famílias que têm uma vida muitas vezes muito difícil. Estamos longe de apreciar o significado das pinturas de Tomás. As lições de casa ajudaram-na a compreender o porquê de abandonar o sonho de casar e ser pai, mas não desiste um dia fazer uma tatuagem. Estamos igualmente longe de entender a felicidade de Sónia cada vez que vai buscar Matilde a um estabelecimento de ensino regular. A terapia tem mostrado sinais claros de que pode sonhar com uma vida adulta o mais independente possível, quem sabe, com um emprego e com uma licença de condução. Matilde e Tomás são especiais, são lutadores, sobreviventes, vitoriosos. São duas das crianças que, ao ser geradas, foram escolhidas pela síndrome de Dravet.